Eu sou Paula Squara, né? Para quem não me conhece, e neste vídeo eu vou explicar como usar os óleos essenciais para dores articulares no seu atendimento de fisioterapia. Bom, e por que eu trouxe esse tema? Porque algumas pessoas, alguns profissionais, como médico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta holística, estão atendendo pessoas que querem usar os óleos essenciais, né? E não sabe muitas vezes e não tem segurança de usar os óleos essenciais em seus pacientes, né? Qual óleo essencial escolher, qual, né, fazer. Então, assim, eu descobri isso por quê? Porque eu faço atendimentos, né, de aromaterapia e eu comecei a receber pacientes desses profissionais. Esses profissionais, né, psiquiatra, otorrinolaringologista, até ortomolecular, eles indicavam a aromaterapia e passaram a indicar também o meu atendimento. E aí eu percebi que, por quê? Porque esses profissionais não estavam sabendo indicar os óleos essenciais, a forma correta de usar os óleos essenciais, né? A forma segura para aquele determinado paciente. Então, ao perceber este receio desses profissionais, eu decidi, né, criar essa aula de hoje, que é para você que é fisioterapeuta, né? Um grande exemplo que eu tenho é de uma médica que estava tratando uma pessoa com alergia respiratória, né, rinite alérgica. E ela, a mãe dessa pessoa é engenheira química, e ela me procurou e falou: Ah, Paula, será que você não teria como me ajudar? Eu falei: Ah, tenho. Eu posso montar para você um protocolozinho aqui, um protocolo de uso de algumas sinergias e formulações e óleos essenciais da maneira correta, você vai ter resultado. E ela teve. O resultado dela foi tão tamanha que ela chegou para o médico e falou: Não faço mais tratamento com você, só faço tratamento lá com a aromaterapeuta. Foi nesse nível, né? Então, assim, hoje a aromaterapia é uma tendência, tá? E é uma tendência boa, porque os óleos essenciais, eles possuem um poder terapêutico e saber usar é essencial para você obter os resultados nos seus atendimentos e aliar aos seus atendimentos, né? E às vezes nós nos perguntamos: pô, Paula, tá bom, eu quero aprender aromaterapia, mas tem tanta coisa na internet, onde é que a gente começa a estudar? Bom, o começo de tudo é você buscar fontes idôneas, fontes confiáveis, estudos científicos, livro, referências que são renomadas no mercado, né? Por quê? Porque tem muito estudo acontecendo em paralelo ao uso dos óleos essenciais. Então, você tem que achar as informações em quem se baseia nessas referências ou na própria pessoa que faz a construção dessa pesquisa, referência e divulgação, né? Então, assim, por isso que eu busco trabalhar, né, com a aromaterapia de forma embasada até cientificamente, eu busco referências bibliográficas que são respeitadas mundialmente, né, de pessoas que já trabalham há 30 anos no mercado com isso, trabalham inclusive em hospitais, né, lá fora, na Europa, na Inglaterra. Então, com certeza, essas pessoas me passam a base conceitual, a referência, né, segura de eu usar esses óleos essenciais e indicar de
maneira correta, né? Aí um dos exemplos do crescimento, né, o crescimento dessas pesquisas científicas é, por exemplo, você acessar o banco de dados PubMed, que é uma base de dados de citações e resumos de artigos de investigações em biomedicina, e você vai lá no PubMed e digita óleo essencial. Você vai ver, os artigos dobram a cada ano, a quantidade de artigos que são publicados nessa área dobram a cada ano, o que significa o crescimento de pesquisa, de uso e tendência, uma tendência boa, né? Eu não sei você, mas assim, tem muita gente usando os óleos essenciais de maneira irresponsável, né? Para realizar a venda rápido, faz promessa, né? Então, assim, eu não sou de acordo com esse tipo de trabalho, né? E eu acho que a gente tem que saber usar os óleos essenciais, compreender, né? E hoje, nessa aula de hoje, no 1206, eu vou explicar, vou te mostrar, né, por que são essas riquezas dos óleos essenciais, e no final eu vou te dar uma formulação para você cuidar de inflamações, né, em tendões, por exemplo, uma tendinite, tá? Para a gente começar a trabalhar com os recursos da aromaterapia, com os óleos essenciais em nossos atendimentos, a primeira coisa é entender aromaterapia. Por que eu falo aromaterapia? Porque eu já vi muitos profissionais falando aromoterapia, e não é aromoterapia, é aromaterapia. E aroma significa cheiro agradável. Terapia significa tratamento. Então, a aromaterapia é um tratamento com cheiro agradável. E aí a gente usa quem? Os óleos essenciais, né? Para equilibrar a saúde, a beleza, o bem-estar, né? Conforme o seu objetivo terapêutico, tá? Os óleos essenciais, a gente só tem que lembrar que eles são um complexo químico, né? Então, tem óleos essenciais que há registros que passam de 150 moléculas diferentes dentro dele, né? E essas moléculas são princípios ativos naturais, tá? E que possuem propriedades terapêuticas. Os óleos essenciais, eles são voláteis, por isso eles acessam o nosso sistema olfativo. Então, sempre que você for utilizar, você tem que manter o frasco bem fechadinho, né? E uma coisa importante, eles são potentes e concentrados. E por que a gente tem que repetir a palavra concentrados? Porque é de hábito as pessoas acharem que é só um olhinho, pode pingar, pode pingar, pode pingar. E aí a gente está tendo vários casos de intoxicação, né? De sensibilização de pele. Então, assim, a gente tem que compreender que eles são óleos essenciais, os óleos essenciais são substâncias concentradas, tá? E principal, óleo essencial. O nome óleo essencial significa óleo compatível com óleo vegetal, compatível com gordura, né? E essencial por ser a alma da planta. Então, quando eu falo que ele é compatível com óleo vegetal, significa que você sempre vai usar ele quando você quer usar de forma diluída e quando for necessário usar de forma diluída, você vai usar no óleo vegetal. E se causar uma alergia, uma sensibilização de pele, não é água que você vai jogar. E é incrível isso, porque eu recebo essas perguntas até no curso mesmo, durante o curso das minhas alunas, né? Ah, Paula, eu escutei falar que se sensibilizar é só jogar água. Não.
se sensibilizar e tiver alguma reação alérgica a algum óleo essencial, você tem que passar óleo vegetal puro, beleza? Bom, os óleos essenciais, eles são produzidos pelas plantas para é como se fosse o sistema imunológico dela, né? Para proteção dela, para garantir a sobrevivência dela. Algumas plantas aromáticas, algumas plantas do reino vegetal produzem os óleos essenciais, né? Não são todas as plantas do reino vegetal. Essas plantas que produzem os óleos essenciais são plantas que elas possuem um metabolismo secundário e ela produz um odor, ela produz alguma substância para a proteção dela. E um exemplo é, por exemplo, as rosas. As rosas, elas produzem os óleos essenciais em suas pétalas, né? Aquele odor maravilhoso, né? Para quê? Para atrair os polinizadores, para ela garantir a presença dela, para ela manter a espécie dela na terra, né? Então ela precisa atrair os polinizadores. Um outro exemplo há estudos, né, que a folha de laranjeira ela produz o óleo essencial nas folhas para deixar as folhas azedas. Para quê? Para o herbívoro não ir lá e comer, né? E se comer, achar a folha azeda, achar a folha ruim, aí não vai comer. Então, ela produz o óleo essencial para se proteger dos micro-organismos, né? Se proteger dos herbívoros, né? Um outro exemplo também são as plantas da Sibéria, né? Ou de lugares frios demais. Elas produzem uma resina rica de energia para manter ela viva durante o período de inverno, né? Onde não vai ter sol, não vai ter como ela sobreviver àquela região sem o sol, né? Aquele frio intenso. Então ela produz a resina para poder segurar uma energia nela, para ela poder se manter viva durante todo o período de inverno. E também existem aquelas plantas que produzem a resina, por exemplo, para superar a falta de água, né, de regiões desérticas. Um exemplo é o olíbano, a mirra, né, que produzem a resina aromática para suportar o período sem chuva. Então, assim, os óleos essenciais, eles são produzidos pelas plantas com um objetivo para elas. E a gente, ao usar os óleos essenciais, a gente tem que lembrar, né, dessa riqueza, dessa nobreza e saber utilizar e saber para manter a aromaterapia num patamar de sustentabilidade. As plantas, elas escolhem um órgão para poder produzir a substância aromática, né? Para produzir o óleo essencial. Então, ela escolhe o melhor órgão para produzir e armazenar, para aquele óleo essencial estar disponível quando ela precisa, né? Então, ela pode produzir na fruta, na raiz, nas folhas, na semente, na resina, na flor, né? Algumas plantas são particulares, né? Algumas plantas são especiais que produzem o óleo essencial em uma planta. E um exemplo é a laranjeira. A laranjeira produz óleo essencial na folha, na fruta e na flor. E é fantástico. São 3 óleos essenciais completamente diferentes, preços diferentes, propriedades terapêuticas diferentes, né? Então, da fruta da laranja, a gente encontra com o nome de laranja, por exemplo, né? A da folha, a gente encontra com o nome de óleo essencial de petit grain. E o da flor da laranjeira, óleo essencial de néroli. São preços completamente diferentes, né?
E um outro recurso que a gente tem na aromaterapia e que usa bastante nos nossos atendimentos, né, são vegetais. Os óleos vegetais são biocompatíveis com a pele. É ele que vai carrear o óleo essencial para a estrutura de pele, para a estrutura que você está tratando. Então, é essencial quando você está tratando uma articulação, por exemplo, uma articulação inflamada, usar o óleo vegetal, porque é o óleo vegetal que tem compatibilidade com os lipídios da pele, com os lipídios da estrutura, né? Os óleos vegetais, eles são ricos em ácidos graxos, vitamina, então faz bem para a pele, tá? E você encontra ele muito com o nome de óleos vegetais, né? Ou óleos fixos, ou óleos carreadores, ou óleos herbais. Mas independente do nome que você encontrou, é importante que você adquire e utilize um óleo vegetal que seja, por exemplo, prensado a frio. Por quê, Paula? Porque ele está garantindo a manutenção, né, a integridade das propriedades terapêuticas dentro do óleo vegetal. Porque essas propriedades terapêuticas dos óleos vegetais vão potencializar o tratamento que você vai fazer nas articulações, né? Então, ele não só vai carregar os óleos essenciais que você escolheu para tratar aquela articulação inflamada, mas também ele vai ser um atuante, né, um princípio ativo natural também na sua formulação, né? E como é que você vai incluir os óleos essenciais em seus atendimentos de fisioterapia, por exemplo? Né? Você tem lá as suas técnicas de aplicação, você segue um protocolo todo direitinho, né? E eu hoje vou passar uma dica de como você pode usar uma formulação com óleos essenciais e eu quero que você também respeite o protocolo que eu vou passar aqui. Uma gota para lá, ou uma gota para cá, não tem tanto problema, né? Mas às vezes a gente passa a formulação e a pessoa fala assim: nossa, ficou ótimo, então eu vou colocar mais. Aí coloca mais, aí dá problema, né? Sensibiliza a pele, dá um problema de intoxicação ou dá uma interação medicamentosa, né? Então, assim, a gente tem que lembrar da máxima: a diferença entre remédio e veneno é dosagem. Então, o que eu vou passar aqui hoje, eu quero que você realmente anote e faça da maneira que eu vou passar, tá? Assim como você obedece os protocolos nos seus atendimentos de fisioterapia, tá bom? Você pode até ajustar, né, a minha recomendação conforme o seu objetivo terapêutico, né? Mas você precisa ter conhecimento para isso. Você não pode pegar simplesmente qualquer óleo essencial. Você tem que ter conhecimento de quais óleos essenciais você vai colocar ali para poder não causar, né, o que eu já falei, causar intoxicação, agressividade, sensibilização na pele. Às vezes você pega um óleo essencial que dizem por aí que é bom e ele é dermoagressivo, dermocáustico, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, porque a gente tem uma variedade muito grande de óleos essenciais sendo comercializados e para você substituir algum óleo essencial é importante que você conheça. E qual é a vantagem, né, de você utilizar os óleos essenciais nos seus atendimentos? Bom, primeiro, atendimento totalmente personalizado, né? Porque você vai fazer a formulação conforme o seu paciente, conforme ele precisa, conforme o objetivo terapêutico, né? E você vai vê-lo como um ser único, vai ser um tratamento especial
Por quê? Porque além disso, você também vai apresentar o odor para ele, para ver se ele gosta, né? Então ele vai se sentir especial. Além disso, você vai estar agregando um valor a mais para você obter resultados mais satisfatórios, resultados mais rápidos. E o uso da terapia, né, da aromaterapia, traz efeitos duradouros, né? Então a gente usar a aromaterapia em nossos atendimentos, né, fazem muita diferença em todos os aspectos, né? São gotas que transformam os nossos atendimentos, são gotas que transformam os seus atendimentos, né? Então, assim, o paciente não vai querer outra vida, ele vai querer sempre ser atendido por você, tá? E aí você tem um efeito mais duradouro no seu tratamento, além de você estar ali equilibrando, né, o bem-estar da pessoa, equilibrando a beleza, né, a saúde, o psique. Então, esse conjunto, esse campo de atuação amplo dos óleos essenciais, dos recursos da aromaterapia, é fantástico quando você inclui em seus atendimentos. E, conforme combinado no início, né, eu vou passar uma formulação para patologias reumáticas, articulares e tendinosas, né? E aí você vai poder utilizar e depois você me conta aqui no comentário o que você achou dessa dica que eu vou passar. Quando você fala em dores articulares, reumáticas ou tendinosas, você tem que lembrar dos óleos essenciais ricos na família bioquímica aldeídos terpênicos. Os aldeídos terpênicos, eles têm uma questão importante, né? Eles são dermoagressivos. Por eles serem dermoagressivos, eles sempre devem ser utilizados de forma diluída em óleo vegetal. E sempre, antes de passar no paciente, passa na dobra daqui como é que é o nome disso? Uma dobra de cotovelo, né? Cotovelo é aqui, né? Gente, esqueci. Enfim, passa aqui na dobra, vê se ele vai ter alguma reação alérgica. Se tiver, mais óleo vegetal. Mas os óleos essenciais, ricos em aldeídos terpênicos, eles são dermoagressivos. E aí você fala do citral, do citronelal, né? E você encontra os aldeídos terpênicos, eles atuam nos receptores da dor, né? No nociceptor periférico. E ao ter essa comprovação de que os aldeídos terpênicos atuam nos receptores da dor, a nossa formulação vai ter um óleo essencial que é rico em aldeído terpênico. E aqui eu escolhi o eucalipto citriodora. O eucalipto citriodora é um óleo essencial que é excelente. Ele tem um preço bom, porque ele é em abundância, digamos assim, no Brasil, né? É o cheirinho de sauna, para quem não conhece, e ele é riquíssimo em aldeídos terpênicos. Um outro grupo interessante para você utilizar na sua sinergia é aquele que tem um poder analgésico. E aí, quando eu falo de analgesia, são os ésteres terpênicos. Os ésteres terpênicos é muito engraçado, a gente convive com ele e não percebe. E eu vou te falar, a Anne Rose lembrou antebraço, putz grila, enfim. Vamos lá. Os ésteres terpênicos estão nas nossas formulações e a gente não percebe. A você que é fisioterapeuta, vai lá, compra salompas, compra gelol, passou a dor sumiu, né? Então, né? O gelol, o salompas é rico em salicilato de metila, é o seu princípio ativo natural. E o salicilato de metila nada mais é do que um éster terpênico. E aí você encontra, por exemplo, no óleo essencial de bétula doce, tá? E aí esse salicilato de metila você encontra em grande quantidade no bétula doce. Paula, pode substituir o bétula doce? Muita gente me pergunta isso. Eu não
eu não recomendo, eu gosto do bétula doce, tem um aroma delicioso, é riquíssimo em salicilato de metila. Você tem outras opções, né, no mercado de outros óleos essenciais que também tem, como o Wintergreen, que também tem salicilato de metila, mas aí vai tendo quantidades menores. Mas o bétula doce tem 90% de salicilato de metila. E você, ao sentir o odor dele, na hora você lembra de salompas. É muito engraçado, né? Então anota aí a dica que eu vou passar, né? Primeiro, a gente vai usar como óleo vegetal o abacate. Por que o abacate? Porque existem estudos já, até comprovações, de que o abacate tem um poder anti-inflamatório, tá bom? E aí a gente vai usar numa diluição de 10%. Paula, 10% é alto? É. Por que alto? Porque a gente utiliza 10% quando a gente tem um caso de dor, que é o que eu estou citando aqui no 1206 de hoje, né? Então, 10% é uma diluição alta, tá? Que a gente tem que saber utilizar e utilizar com o objetivo terapêutico, uma tendinite, uma dor articular que realmente a pessoa está precisando passar por aquele tratamento, então a gente pode fazer uma diluição a 10%. Tá? Quem é minha aluna sabe que a diluição de 10% para uso específico está autorizada, né? Eu tô igual o piloto de avião, o pouso foi autorizado, mas é isso, tá? E aí, nessa formulação, você vai colocar 10 ml de óleo vegetal de abacate, tá? Eu gosto muito do conta-gotas, por quê? Porque o óleo vegetal, ele oxida com o ar, tá? E ele, ao oxidar com ar, você tem que evitar que ele fique em contato com o ar, né? Então, é muito bom você trabalhar com conta-gotas, porque, por exemplo, a pessoa está com uma tendinite no pulso, né? Aí nem precisa tocar, tá vendo? Pronto. Então a pessoa não precisa tocar no óleo vegetal, então evita qualquer contaminação do óleo vegetal, evita a oxidação, né? Então garante a integridade da sua formulação durante o período de tratamento, o período de uso, né? Então vamos lá, 10 ml de óleo vegetal de abacate, tá? E nessas 10 ml de vegetal de abacate, você vai colocar 30 gotas de óleo essencial, 30 gotas de sinergia de óleos essenciais. É o máximo que eu estou permitindo aqui no 1206 de hoje, tá? Essas 30 gotas, eu sugiro você fazer o seguinte: 10 gotas de eucalipto citriodora, 10 gotas de bétula doce e 10 gotas de copaíba destilado. A copaíba, ela tem aí um amplo uso, né? Principalmente no Brasil, a gente conhece a copaíba como bom para tudo, digamos assim. E é interessante você colocar na sua formulação uns óleos pesados, que a gente chama, né? Um óleo de resina, um óleo de raiz, um óleo de tronco. Por quê? Porque por ele ser pesado, ele acaba agarrando, digamos assim, os óleos essenciais mais voláteis, por exemplo, o eucalipto citriodora. E aí ele segura, né, os óleos essenciais dentro da sua formulação. Porque a tendência quando você abre, né, é o óleo essencial, ó, ir embora, porque eles são voláteis. Então, quando você, por isso que a gente chama a copaíba e outros óleos mais pesados de óleos, na perfumaria botânica a gente chama ele de fixadores naturais, né? Porque é ele que segura essas moléculas lá dentro da nossa formulação, né? E é isso, eu espero que você tenha gostado do meu 1206 de hoje. Quero agradecer muito a sua presença
Qualquer dúvida é só falar. Hoje, em particular, fiz ao vivo, me empolguei. Quem sabe faz ao vivo, né? Então eu resolvi fazer ao vivo hoje, tá? Um beijo. Valeu!